O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Lucas. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, o Senhor escolheu outros 72 discípulos e os enviou 2 a 2 na sua frente a toda a cidade e lugar aonde ele próprio devia ir. E dizia-lhes: a messe é grande, mas os trabalhadores são poucos. Por isso, pedi ao dono da messe que mande trabalhadores para a colheita. Eis que vos envio como cordeiros para o meio de lobos. Não leveis bolsa, nem sacola, nem sandálias, e não cumprimenteis ninguém pelo caminho. Em qualquer casa em que entrardes, dizei primeiro: a paz esteja nesta casa. Se ali morar um amigo da paz, a vossa paz repousará sobre ele, senão ela voltará para vós. Permanecei naquela mesma casa, comei e bebei do que tiverem, porque o trabalhador merece o seu salário. Não passeis de casa em casa. Quando entrardes numa cidade e fordes bem recebidos, comei do que vos servirem, curai os doentes que nela houver, e dizei ao povo: o reino de Deus está próximo de vós. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Que as palavras do Santo Evangelho perdoem os nossos pecados. Amém. Ontem nós celebramos a festa da conversão do apóstolo Paulo. E dizíamos que a conversão de Paulo foi de suma importância para a igreja nascente, porque Paulo, de perseguidor, convertido e experimentado a misericórdia de Deus, se tornou apóstolo, anunciador, testemunha do Evangelho, e se dedicou totalmente a essa missão. E foi a todos os lugares possíveis para levar a boa nova de Jesus Cristo, que se tornou para ele tudo. E ele dizia: anunciar o Evangelho para mim não é motivo de glória, mas é um dever que se me impõe. E dizia também: eu me fiz tudo para todos. E Paulo, nesta sua missão, procurou de todos os modos aproximar as pessoas de Cristo, fazer aquela mesma experiência que ele fez do amor misericordioso do Pai, manifestado na pessoa de Jesus Cristo. E hoje nós celebramos a memória de São Timóteo e São Tito. Provavelmente estes 2 santos são frutos do apostolado de Paulo. Provavelmente foram convertidos, encontraram o Cristo através do anúncio do apóstolo Paulo. Se tornaram assim seus colaboradores e líderes das suas comunidades, anunciando também eles o Evangelho de Jesus Cristo, tornando-se também eles apóstolos dedicados. E o apóstolo Paulo lhes escreveu, incentivando-os a perseverarem na fé, a darem testemunho desta fé, a guardarem o dom que eles receberam pela imposição
de suas mãos. Paulo, portanto, manteve aquele vínculo espiritual e pastoral com estes seus colaboradores. E a igreja, ela cresce na medida em que existe justamente este compromisso de fidelidade a Cristo, de serviço, de dedicação, de entendimento entre os líderes, entre os membros da igreja, cada um apoiando e ajudando o outro. E é nessa unidade, nesse entendimento, que nós construímos o reino de Deus. Precisamos sempre do apoio, da oração. Paulo diz que lembra e reza por Timóteo. Precisamos justamente isso, ter essa comunhão, rezarmos uns pelos outros, ajudar-nos mutuamente, porque a missão é difícil e precisamos juntar as forças e, confiando no Senhor Jesus, não desanimar diante das contrariedades, das adversidades, que são muitas. E nós ouvimos no Evangelho como Jesus, que havia escolhido 12 apóstolos, escolheu depois 72 discípulos e os enviou 2 a 2 à sua frente a toda a cidade e lugar aonde ele próprio devia passar. Além dos 12, outros 72 discípulos. Vejam como Jesus quis contar com a colaboração das pessoas para esta missão, esta grande tarefa. Jesus poderia somente ele ter cumprido esta tarefa de anunciar o Evangelho. Ele podia fazê-lo, ele é o Filho de Deus, mas ele quis contar com os homens, quis que nós sejamos seus colaboradores. E assim como ele enviou os 72 à sua frente, também hoje ele espera de nós que sejamos pessoas que, com a nossa vida, com a nossa palavra, com o nosso testemunho, levemos as pessoas, despertar nas pessoas o desejo de conhecer Jesus, o desejo de segui-lo. Porque quando nós vivemos realmente a nossa fé, nós despertamos nas pessoas o desejo também de conhecer esta fé, de experimentar aquilo que nós damos testemunho de vivenciar na nossa vida. Ir à frente do Senhor, isto é, ser seu instrumento. E depois essas pessoas que são despertadas para a fé e o desejo de conhecer Jesus deverão conhecê-lo e encontrá-lo pessoalmente, e encontrar nele a salvação. Jesus enviou-os 2 a 2 para que dessem o testemunho de comunhão e de unidade, e ao mesmo tempo que um fosse de sustento para o outro, como nós ouvimos, como Paulo reza por Timóteo, o incentivo a perseverar. Também nós, no nosso trabalho de evangelização, temos que caminhar juntos, dar esse testemunho de unidade, de comunhão e sustentar um ao outro com a nossa oração, com o nosso apoio, enfim, sermos um com o outro unidos para que, como Jesus disse, que o mundo creia, o mundo
acreditará no nosso ministério, do nosso anúncio do Evangelho, se nós dermos testemunho de unidade. Portanto, é muito importante a igreja, que deve ser continuadora da missão de Jesus. A igreja hoje, em primeiro lugar, deve dar esse testemunho de comunhão, de unidade. Portanto, tenhamos sempre presente que, se nós quisermos anunciar Jesus Cristo, temos que cultivar a unidade, a comunhão entre nós. Portanto, banir do nosso meio qualquer tipo de separação, de disputa, tudo isso porque não contribui, não colabora para o crescimento do reino de Deus. E Jesus diz aos seus discípulos: a messe é grande, mas os trabalhadores são poucos. Ainda hoje, a missão continua e continuam poucos os trabalhadores. Quantas vezes nós percebemos que nas nossas comunidades, nas nossas paróquias, quanto trabalho existe, quantos desafios, e são poucas as pessoas que realmente se comprometem com esta missão. Todos nós que somos batizados, nos tornamos discípulos de Jesus Cristo, devemos trabalhar para que a colheita seja abundante. Somos chamados a semear a semente do reino, a palavra de Deus, mas são poucas as pessoas que estão dispostas, poucas aquelas que se comprometem, e isso dificulta esse trabalho missionário. A igreja é comunhão, a igreja é participação de todos, a igreja é missão, e não pode ser uma tarefa para alguns, para poucos, mas é a tarefa de todos. Portanto, é necessário que haja maior empenho, maior compromisso de todos como discípulos missionários de Jesus Cristo. Jesus diz que os envia como cordeiros para o meio de lobos. Por que Jesus usa essa imagem, dizendo os envio como cordeiros para o meio de lobos? Porque a tarefa não é fácil. A tarefa é difícil. Nós ouvimos pelo testemunho de Paulo, como ele fala da sua dificuldade, das suas provações, das perseguições que ele sofreu. E todo aquele que se empenha no anúncio do Evangelho vai encontrar dificuldades. Nos dias de hoje também, quantas ideologias contrárias ao Evangelho, quantas pessoas que fazem de tudo para impedir que a igreja anuncie a verdade de Jesus Cristo. Ainda hoje, essa mensagem de Jesus Cristo incomoda as pessoas, e aqueles que anunciam o Evangelho, às vezes são caluniados, são perseguidos, e sabemos como no mundo, ainda hoje, cristãos são mortos. Portanto, temos que ter consciência disso, que não é fácil. Devemos estar dispostos e conscientes de que enfrentaremos tantos obstáculos. Mas o Senhor Jesus garante que
está conosco. Nós não estamos sozinhos. Temos Jesus, não é que Ele nos envia e nos abandona. Se virem, não é desse modo. Jesus diz que Ele está também conosco. Portanto, Ele deve ser a nossa força. E devemos fazer tudo por amor a Ele. E onde existe amor, não existe temor. Onde existe amor, se faz qualquer coisa, até o sacrifício da própria vida, em defesa daquele valor que nós acreditamos, que nós anunciamos. Assim fez o próprio Jesus. Deu a vida, entregou a sua vida. Assim fez Paulo, assim fizeram todos os discípulos de Jesus. Esta fidelidade, esta perseverança até o fim. Também nós devemos ter essa coragem, essa determinação. Jesus recomenda também aos discípulos que não levem nem bolsa, nem sacola, nem sandálias. Isto é, eles devem dar um testemunho de desprendimento, de despojamento, de simplicidade, de liberdade. Anunciar o Evangelho quer dizer estar disposto a ir a qualquer lugar onde a igreja nos envia. E nós não podemos ter essa liberdade se nós temos tantas preocupações, se nós somos apegados a coisas materiais, ou se nós confiamos nesses instrumentos. É claro que nós podemos usar tantos instrumentos importantes hoje para evangelizar. Estamos transmitindo, esta missa está sendo transmitida, é o uso de um instrumento moderno hoje, que serve para que a palavra de Deus chegue até os confins da terra, chegue em suas casas, chegue em tantos lugares que de outro modo não poderia acontecer, um instrumento. Mas aquilo que Jesus diz é que nós não podemos contar e pensar que a eficácia do anúncio do Evangelho depende das coisas. Não, depende do nosso testemunho de simplicidade, repito, de despojamento e de confiança no Senhor. A eficácia do anúncio do Evangelho depende do Senhor Jesus e da nossa disponibilidade e do nosso testemunho de humildade. Não ir ao encontro dos outros como se nós fôssemos importantes ou mais importantes, ou como se nós fôssemos ensinar ou impor aos outros alguma coisa. Não, nós devemos ir como uma pessoa que deseja comunicar uma boa nova, uma boa notícia, e a pessoa pode aceitar ou não na sua liberdade, porque Deus não impõe, Jesus não impôs nada a ninguém, apenas fez uma proposta. O que o discípulo missionário deve fazer é justamente anunciar: o reino de Deus está próximo de vós. O reino de Deus está próximo de vós. E as pessoas, ao ouvir este anúncio, devem ser despertadas, ainda que no início por simples curiosidade, mas depois queiram de fato aproximar-se e fazer parte deste reino. Que nós, a exemplo de Paulo, de Timóteo e Tito, sejamos pessoas plenas do amor de Deus e desejosas de sermos testemunhas deste reino que Jesus veio anunciar e levar as pessoas a Jesus, a conhecerem-no, a amarem-no e o servirem na pessoa dos irmãos. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo.